Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Representantes dos governos federal, estadual, municipal e do Legislativo guarulhense se reúnem para discutir situação de refugiados acampados no aeroporto de Cumbica. Hospital Estela Maris promove campanha para incentivar a doação de sangue. Julho Amarelo alerta para o câncer ósseo sobre como identificar sintomas e procurar orientação. Câmara realiza evento em comemoração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A partir de agora, no Jornal da Câmara. Uma reunião sobre a situação dos refugiados acampados no Aeroporto Internacional de Guarulhos mobilizou representantes dos governos federal, estadual e municipal e do Legislativo guarulhense. Na tarde da quinta-feira, 29 de junho, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Janete Rocha Pietá, do PT, participou de uma reunião no Aeroporto Internacional de Guarulhos para encontrar soluções para a situação dos refugiados afegãos acampados no local. Após ser contatado pela parlamentar, o ouvidor nacional de direitos humanos, Bruno Teixeira, convocou o encontro realizado no gabinete de crise da GRU Airport, que reuniu representantes dos refugiados afegãos, dos governos federal, estadual e municipal e também da sociedade civil. Nós conversamos com a vereadora Janete Rocha Pietá sobre os assuntos e providências abordados na reunião. Foi discutido, dado a voz também aos migrantes, analisado a situação emergencial com esse surto de sarna e também medidas permanentes para resolução do acolhimento e também para a interiorização dos afegãos. Em meses de férias, como julho, é comum os estoques dos bancos de sangue ficarem abaixo da média se comparados a outros meses. Por conta disso, o Hospital Estela Maris está com uma campanha para estimular a doação de sangue. Com o tema Doe Sangue, Doe Vida, o Hospital Estela Maris promoveu, no último dia 30 de junho, uma campanha para estimular a doação de sangue. Segundo a coordenadora do Banco de Sangue da instituição, Najara Gasperini, em julho os estoques caem muito devido às férias e aos atendimentos de ocorrências. Por isso, a necessidade de conscientizar a população sobre a importância de doar. Então a gente fez essa ênfase no último dia porque não foi como a gente esperava, né, a campanha de junho. Então a gente teve uma demanda menor do que a gente teve no ano passado. Então a gente deu esse gás no último dia do mês para a gente tentar captar o máximo de doador antes das férias, para a gente poder ter uma demanda, um estoque para atender nas férias os pacientes que necessitam. Ainda segundo a coordenadora, a principal necessidade é de doadores de sangue com o fator RH negativo e também os do tipo O. A diretora do Hospital Estela Maris, Madre Vitória Nazaré, fez um apelo à população. Sensibilizar a população de Guarulhos para que realmente entre nessa causa. Doar sangue é doar vida, né? E a nossa missão é estar aqui prontos para atender o município nesta demanda que é a doação de sangue. Lembrando que sangue é vida. E a gente tem muito isso aqui em Guarulhos, uma população de 1.400.000 habitantes. E a quantidade de sangue que a gente tem coletado está sendo insuficiente, principalmente neste momento. Então a gente pede à população, todas as autoridades que puder colaborar, que venham aqui nos ajudar, fazendo essa coleta e a gente poder ter um estoque razoável para atender a população. A ação ainda foi incrementada com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros. De julho até o final de agosto, começa a campanha Bombeiro Sangue Bom, que incentiva bombeiros e policiais militares a doarem sangue, como explica o tenente Eduardo Januário. Desde 2004, o bombeiro faz uma campanha Bombeiro Sangue Bom, que já desde esse período já teve mais de 20 mil doações, né? E agora, nesse início de julho, vai até final de agosto,
vamos concitar todos os bombeiros de São Paulo a doar sangue. Todos os anos vem crescendo, né? Cada vez mais vem ganhando corpo e bombeiro chama familiares e amigos e aí não fica só na corporação, já expande a toda a família. Uma simples doação pode salvar até 4 vidas. O Hospital Estela Maris tem uma parceria com a Fundação Pro Sangue, que abastece os bancos de sangue não somente de Guarulhos, mas de todo o estado de São Paulo. São mais de 100 hospitais públicos atendidos pela instituição. Para doar no Estela Maris, é só comparecer ao local, que fica na rua Maria Cândida Pereira, número 568, na Vila Itapejica. A coleta é feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Basta trazer um documento com foto. É preciso que o doador esteja em boas condições de saúde e seja maior de 18 anos. No caso de menores de idade, é necessária a autorização dos pais ou responsáveis. Também é preciso ter mais de 50 quilos, vir bem alimentado e não ter feito cirurgias recentes. Campanha Julho Amarelo. Neste mês, entidades médicas alertam a população sobre o câncer ósseo. Em entrevista à TV Câmara, o médico nuclear Diego Pianta explicou melhor essa doença. Neste mês, a campanha Julho Amarelo tem o objetivo de conscientizar a população sobre o câncer ósseo. Para saber um pouquinho mais sobre esse tema, a gente conversa com o médico nuclear Diego Pianta, que é primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Doutor, é um prazer conversar com o senhor aqui na TV Câmara. A gente sabe que o câncer ósseo não é o tipo mais comum, especialmente entre a população adulta, mas ele tem uma prevalência considerável entre adolescentes e crianças. Eu queria que o senhor explicasse para a gente rapidamente o que é exatamente esse câncer ósseo, as diferenças entre primário e secundário. Olá, é um prazer enorme falar com todos vocês. Realmente, como disseste, o câncer ósseo não é o mais prevalente. A gente tem uma expectativa de torno de 700 mil casos novos agora nos próximos anos pelo INCA. E o câncer ósseo, a gente pode diferenciar em câncer ósseo primário e secundário. Primário é quando é uma célula própria do osso, então que se perde no descontrole na progressão e acaba surgindo um câncer de dentro do osso. Então ele é naturalmente dentro do osso. E o câncer ósseo secundário é quando a gente tem um câncer de mama, de próstata, de pulmão, que por razões de metástase, de descontrole da doença, ele vai comprometer o osso também como um comprometimento secundário. Então essa é a primeira questão. É o primário, que é de dentro do osso propriamente, e o secundário, que veio de fora e invadiu o osso e comprometeu o osso. E a que sintomas a gente deve ficar alerta no caso de um câncer ósseo, né? Especialmente entre crianças e adolescentes, onde ele é mais comum? Então, entre o câncer ósseo primário, os sintomas mais comuns são dor, então é uma dor que não se explica, uma dor que na criança, por exemplo, não caiu, não bateu na escola, não caiu no futebol, e tem uma dor que está incomodando, especialmente uma dor que é diferente de um lado do que do outro, porque a gente sabe que tem as dores de crescimento, então, por favor, os pais não precisam se assustar com todas as dores ósseas das crianças, existe a dor de crescimento, ela é normal, mas então é uma dor que não se explica por um trauma, é uma dor que vai muito mais forte de um lado do que do outro, ou é um surgimento de uma bola, de um nódulo, alguma coisa na pele que a gente consiga sentir, passou a mão na criança, no braço, na perna da criança, ou a gente até adulto, porque também acomete os adultos e os idosos, inclusive, passou a mão e sentiu um nódulo, uma coisa que não tinha ali. Então a gente tem que se conhecer, o que surgiu de novo, a gente precisa potencialmente investigar. E outra coisa também que chama atenção, que a gente precisa prestar atenção, é quando a gente perde uma capacidade de fazer alguma coisa que a gente fazia. Por exemplo, levantar o braço, que parecem coisas muito normais. Levantar o braço, mexer a perna, alguma dificuldade para caminhar, para botar o braço atrás das costas. Essas mobilidades que se reduzem de uma forma assimétrica, que se reduzem de uma forma quase abrupta, a gente precisa prestar atenção, porque isso não é normal também. E é uma maneira de prevenir, ou pelo menos de fazer um diagnóstico precoce? Então, prevenção, especificamente para câncer ósseo, a gente não tem. O que a gente tem são as prevenções gerais, que também previnem de câncer ósseo, estilos de vida saudável, exercício físico, nos adultos, logicamente, não fumar, um consumo maximamente moderado de álcool. Então isso tudo são fatores que vão prevenir câncer ósseo primário e também prevenir as outras doenças cancerosas que podem comprometer os ossos, então evita o câncer ósseo secundário. E como diagnóstico precoce, para o câncer ósseo primário, teve algum sintoma que chamou a atenção, consultar o médico, porque daí os exames de imagem são fundamentais. Eles vão poder demonstrar se tem alguma lesão óssea que seja capaz de gerar algum problema,
se essa lesão tem que ser tratada, ou se é uma lesão que é benigna, pode ficar ali. Então, essa é exame de imagem, é o diagnóstico precoce. É muito aí onde entra também a medicina nuclear, ou também no tratamento a medicina nuclear também pode entrar? A gente entra, como medicina nuclear, a gente entra muito no diagnóstico. Então, existe a tomografia, a ressonância e o raio-x, que são as da radiologia, e que são fundamentais para o diagnóstico, e existe a cintilografia óssea, que é um outro exame de imagem, que é da medicina nuclear, e que é capaz de ajudar, então, a diferenciar, pelas técnicas que a gente usa, se é uma lesão benigna, se é uma lesão de potencial maligno. Então, a gente consegue fazer uma primeira análise nesse exame de imagem. E como terapia, para o câncer ósseo primário, a gente não tem nenhuma terapia de medicina nuclear, mas a gente tem terapias, ultimamente, que têm aparecido para câncer ósseo secundário. Então, metástases de câncer de próstata, a gente consegue tratar com material radioativo, diminuir as lesões, diminuir dor, melhorar a sobrevida. E com relação ao tratamento, eles são eficazes? Há uma boa taxa de cura no câncer ósseo? Então, como eu disse, para câncer ósseo primário, a gente, como medicina nuclear, não tem como tratar. Mas os tratamentos cirúrgicos, radioterapia e quimioterapia são muito bem responsivos. Essas lesões são, na maioria das vezes, responsivas. Claro que depende do estágio em que a lesão é encontrada. Se a gente encontra mais cedo, a gente tem maior chance de cura dessas lesões, com cirurgias menores, com menor morbidade, então menor prejuízo de qualidade de vida no futuro. E aí, então, a gente faz a quimio, faz a rádio, faz a cirurgia e tem uma boa resposta, e muitos pacientes saem curados dessas lesões, então se resolvem bem. Em câncer ósseo secundário, metastático, aí a gente já muda de assunto. A gente não fala mais em cura, mas a gente fala em melhora de qualidade de vida, a gente fala em melhora de dor, diminuição de dor, e aí a gente consegue ter esses benefícios. No próximo bloco, Câmara promove evento em comemoração do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A gente volta já. A Câmara Temática de Pesquisas e Proposições do Legislativo na área de educação fez uma visita guiada ao Museu Catavento para trazer ideias que possam ser aplicadas na cidade. Confira! De onde viemos? Como evoluímos? O que existe na imensidão do espaço e nas profundezas do oceano? Essas são algumas das perguntas que norteiam as vivências e propostas educativas do Museu Catavento, que é um equipamento da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas. É justamente essa abordagem que inspirou a visita da Câmara Temática de Pesquisas e Proposições da área de Educação do Legislativo Guarulhense no dia 12 de julho. O orientador de seção do museu, Fábio Oliveira, guiou o grupo pelas instalações do Catavento, que fica no antigo Palácio das Indústrias, bem no centro da cidade de São Paulo. Apesar de trabalhar com educação não formal, ele tem um link muito legal com a educação formal, que é trazer as disciplinas da sala de aula, por exemplo, para cá. Então, as principais, aqui, né, uma divisão interna que nós temos, são 4, que é universo, sociedade, vida e engenho. Dentro dessas 4 existem várias outras divisões. Então, nós temos química, geografia, física, biologia, ciências sociais, política, história e por aí vai, uma infinidade de possibilidades. São muitas mesmo. Dá para voltar ao tempo dos dinossauros em uma viagem virtual, tocar um meteorito de verdade, descortinar um quadro de Portinari com um celular, realizar experiências químicas e explorar o fundo do mar em uma réplica de submarino. São 219 instalações de experimentos, conhecimento e diversão. É um facilitador de aprendizado. Então, assim, algumas pessoas elas aprendem ouvindo, algumas pessoas elas aprendem na prática, algumas pessoas elas aprendem observando. Aqui você consegue misturar tudo isso. Então, o Catavento ele atinge todos os públicos, porque nós temos experimentos onde você precisa ouvir, nós temos a mediação feita pela equipe, temos experimentos para quem gosta de colocar só a prática ali, a gente tem isso também. A equipe da CTPP se impressionou com a diversidade de experiências e vivências sensoriais. A coordenadora do grupo, Diva Funari, falou sobre os encaminhamentos da visita. O nosso intuito lá na Câmara é ver as coisas boas que existem no Brasil,
nas cidades, ou em São Paulo, e levar para Guarulhos, em termos de fazer um projeto de lei para conseguir fazer um pequeno catavento em Guarulhos. O Legislativo guarulhense celebrou a cultura negra e os movimentos antirracistas e feministas em evento comemorativo do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. O encontro foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos. Na noite de 25 de julho, o plenário da Câmara de Guarulhos foi palco da comemoração do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Teresa de Benguela. O evento foi promovido pela Comissão de Direitos Humanos do Legislativo, presidida pela vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Além de homenagear mulheres que se destacam em movimentos voltados à luta contra o racismo e o machismo, o encontro promoveu manifestações artísticas envolvendo a cultura negra. Nós sempre fizemos na rua, mas como presidente eu achei importante trazer esse evento para dentro da Câmara. Então não é a primeira, mas na Câmara é a primeira. E é muito importante porque nós somos a maioria da população brasileira, né? E somos aquelas que mais sofremos violência, desemprego. Então é muito importante a gente trazer um evento para cá, para fazer uma lembrança de que temos que exigir respeito e o bem viver. Por que o bem viver? Porque ninguém merece sofrer, morrer ou apanhar por ser negra, né? Durante o evento, 11 pessoas de diferentes áreas de atuação foram homenageadas pela comissão. Referência na luta antirracismo e no feminismo negro, Edna Roland foi uma das escolhidas. A ativista destacou a importância do Legislativo valorizar essa data comemorativa. Uma data fundamental para a nossa luta enquanto mulheres negras no Brasil e na região da América Latina e Caribe. A Câmara Municipal de Guarulhos está de parabéns. A vereadora Janete Pietá, igualmente, pela sua iniciativa e sua capacidade de reunir um grupo tão representativo, tão significativo quanto o que eu vi hoje aqui neste evento. É emocionante, com muita substância, com muito conteúdo e certamente marcará a história da cidade e deverá ser repetido todos os anos porque nós merecemos isso e Guarulhos também nos merece. O público presente ao encontro ainda pôde conferir apresentações musicais, prestigiar uma mostra fotográfica e até aprender a fazer uma baiomi, uma boneca de pano cheia de significados. Quem ensinou a técnica foi a artesã e militante do movimento negro, Rosa Marina. Ela foi criada por uma artesã brasileira chamada Lena Martins, uma maranhense. Ela criou assim porque ela frequentava o movimento do orgulho negro. E ela ficou encantada com aquilo que ela não conhecia. E ela quis, de alguma forma, cooperar. Então ela pegou retalhos, que ela era costureira, e criou com os retalhos essa bonequinha negra e colocou essas roupinhas. Ela não tem feições, que é justamente para não distinguir de que origem ela é. Porque na África tem várias etnias, né? Então, para não demonstrar qual a etnia que ela pertencia, então ela não tem rosto. Então, daí a própria Lena disse que não sabe como tomou essa proporção de se tornar, da bonequinha, se tornar símbolo de resistência da mulher negra. Mas para além da história oficial, há também uma lenda sobre a origem das abaiomis, tornando as bonecas ainda mais especiais. A lenda diz o seguinte, que na época em que traziam os escravizados para o Brasil, então muitas mães acabavam morrendo, eram jogadas no mar, né? E essas crianças ficavam lá sozinhas. E as outras mães cuidavam dessas crianças. E para essas crianças se distraírem, elas pegavam as saias, rasgavam as saias e faziam uma bonequinha para essas crianças brincarem.
E esse gesto se tornou um presente precioso, porque era a única coisa que embalava essas crianças naquela ocasião eram essas bonequinhas. E fechando o evento, o coral Educanção apresentou algumas músicas no plenário. Nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a arte educadora Rebeca Nishimura. Na entrevista, Rebeca contou sobre o centro cultural que leva seu nome e sua atuação junto a alunos das mais diversas faixas etárias. Em 2018, eu falei assim, olha, eu tenho tempo, hoje eu estou estabilizada, eu tenho condições, e vou ver como é que estão as políticas com idosos, porque eu sempre fui muito ligada à minha bis, às minhas avós. Eu falei, deixa eu ver como é que está isso, né? E aí eu descobri o CCI, que é o Centro de Convivência do Idoso. E ali eu percebi que tem as suas atividades, né? Mas a grande parte das atividades mais diversificadas vem do pessoal do voluntariado. Então ali eu comecei a atuar como voluntária. E aí que eu fui realmente vendo como funcionam as políticas para idosos, assim, eu fui vendo que é uma coisa muito limitada, que eles trazem uma visão muito de que idoso precisa da atividade porque é terapêutico, sabe? Nesse sentido, essa visão, ela apaga o fazer artístico desses idosos, porque se é só pela terapia, eles fazem uma coisa artesanal e acabou, mas não é, gente, é pelo fazer artístico, é porque é isso que diferencia o homem dos outros animais, né? Assista a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima!